Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é mais um episódio do nosso História Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema de uma forma muito carinhosa para vocês, sempre com um convidada muito especial. O convidado de hoje, mega especial. Já apresento ele para vocês. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a seguir a gente nas redes. Não deixe de assinar o canal aí para toda vez que tiver episódio novo, vocês ficarem sabendo aí primeiríssima mão, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é editor e escritor, autor dos romances O Pai da Menina Morta, vencedor dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura, e O Seu Terrível Abraço, lançado em 2023 pela Todavia. Seus livros foram publicados na Colômbia, Argentina, Portugal e Suécia. Colabora com textos sobre cultura e política para a Folha de São Paulo e para a revista Piauí. É doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, com uma pesquisa sobre a obra do crítico literário Roberto Schwartz. Foi Visiting Fellow da Princeton University entre 2023 e 2024. É um dos fundadores da editora iGaláxia e da revista de ensaios Peixe Elétrico, que publicou no Brasil, entre outros, de Amélia Eutite e Ricardo Piglia. Uou, quanta coisa! Até eu fiquei meio assim. Bem-vindo aqui à História Diversa, Thiago Ferro. Obrigado, um prazer. Prazer nosso, super obrigado aí, tá? Por estar aqui com a gente. Conta pra gente aí, só pra gente aquecer aqui a conversa, como começou a história da leitura, da literatura, da palavra aí com você. Olha, como começou? Eu acho que certamente eu sou um leitor tardio. Eu não tenho essas histórias de... li Monteiro Lobato aos 8 anos e aquilo... Eu era meio mau aluno e na adolescência eu estava mais interessado em ter uma banda de rock, em curtir. Então, a ideia de leitura não era assim algo que me definia. Apesar de eu ler uma coisa ou outra, não era totalmente também marginal, mas marginal no sentido... compreensível aqui, no contexto, mas acho que foi mais para frente, assim, um pouquinho avançado a adolescência, que a leitura começa a fazer parte da minha vida e muito ligada a um desejo de... sempre muito presa a um desejo de entender a realidade brasileira, vamos dizer assim. Então, assim, uma inquietação mesmo de onde a gente vive, o que é esse país, por que as coisas estão acontecendo assim. Então, a literatura de ficção, para mim, sempre teve colada a literatura de não ficção. Ou tudo literatura, né, para dizer de uma forma mais abrangente. Mas, para mim, seria... Então... Que idade é essa que você começa a ter essa consciência, vamos dizer assim, essa busca? Então, eu acho que 19, 20 anos, alguma coisa assim. Interessante. E, então, para mim, a leitura, mesmo da ficção, ela sempre foi muito ligada a um desejo de entender as coisas sociais, vamos dizer assim, né? Então, nunca foi para mim essa ideia que eu vejo assim as pessoas às vezes, a leitura por prazer, né? Isso é uma ideia estranha para mim, né? De você, eu amo os livros, o livro te leva a um lugar. Para mim a leitura é sempre encarar as coisas difíceis da vida. E assim até hoje? Assim até hoje. Então, assim, eu até diria que eu tenho pouco controle sobre o que eu quero ler, porque as leituras estão sempre uma chamando a outra dentro de uma ideia de algo que eu estou interessado e que eu estou pensando, ou que eu estou pensando em escrever. E às vezes eu penso, eu queria pegar um livro assim, sei lá, qualquer... que eu vejo o lançamento que não tem nada. Eu queria ler um bom exemplo. Eu queria ler a biografia do Lou Reed, que acabou de ser lançada. Eu sou fã do Lou Reed. O Lou Reed, pra mim, fui no show dele no Palace, um momento histórico. Nossa, antigo Palace. Já denunciei a idade, né? Que não tem problema também. Não, zero problema. Mas assim, é um pouco... Mas por que eu vou ler a biografia do Lou Reed? É totalmente fora dos problemas e das coisas que estão me perturbando, me estimulando. Então fica um pouco assim, estaria
desperdiçando um tempo lendo, que é uma besteira, porque eu devia ler a biografia do Lou Reed, mas eu acabo não lendo, entendeu? Então as escolhas não são tão livres assim para mim na leitura. E onde você vai para... Qual que é a sua válvula de escape nesse caso? Assim, nesse aspecto, até fora da literatura, vamos dizer assim, entendeu? Ou, tipo, no cinema você busca isso também, quando você vai pra série, você também tá nesse contexto mais de... Válvula de escape é uma boa pergunta agora. Eu tô precisando arrumar uma, na verdade. Porque eu entendo assim, quando você traz a referência, por exemplo, da biografia, seria uma válvula, de certa forma, né? Pra essa talvez coisa talvez a música, já que a gente falou do Lou Reed, seja um momento de um prazer ali, não ligado a... Claro que eu já começo a pensar, bom, o Lou Reed, o movimento da década de 70, tinha o Dylan, tinha o movimento hippie, como é que aquilo funcionava. Então vai arrastando um pouco. Mas eu acho que a música, quando eu tô assim num momento pensando muito, né, para escrever alguma coisa, muito vidrado num assunto, é uma fase que eu ouço pouca música. Né, que eu ouço como se a música fosse uma distração, ou fosse uma interrupção nessa... Sim. E quando muita gente até escreve com música, né? Não, isso para mim é impossível. Mas eu acho que a música, então, pensando agora, obrigado pela pergunta, seria a seria essa válvula. Sim. Beleza. E quando você parte para a escrita? Assim, você começa a ser esse leitor ali mais inquieto e tudo, ali aos 19, 20 anos... E que horas que você fala? Que horas você partiu para escrever um romance? Ou você começou a escrever outras coisas antes? Então, eu achava que eu ia escrever para sempre crítica, ensaísmo, que era um pouco por onde eu já trilhava e fazia uma carreira acadêmica. Então, eu não imaginava escrever ficção. E eu sou um estreante velho, ou tardio, né? O primeiro livro, 2018, né? Eu tinha não sei quantos anos, mas acho que 41, 42. E aconteceu uma coisa assim, recentemente, que explica um pouco essa entrada na ficção, e que é óbvia, mas também tem muitas implicações, porque saiu um trecho do livro numa revista norte-americana, e aí é curioso, porque eles apresentam, né? E tem uma visão totalmente fora do nosso contexto, né? Para eles é um livro que chega lá. E a explicação era assim, a apresentação era muito direta e que me fez refletir sobre isso, que ele começou a escrever após a morte da filha dele. Né? E quando eu li aquilo, eu fiquei meio um pouco impactado, mas evidentemente é verdade. E comecei a pensar um pouco sobre isso, né? E não é bem... ele começou a escrever após a morte da filha dele, mas um pouco ele começou a escrever por causa da morte da filha dele. Né? Então é ali que começa, né? Ali que começa uma coisa com a escrita desde os primeiros posts no Facebook, logo quando minha filha faleceu, a título de esclarecer o que tinha acontecido, porque ganhou uma certa dimensão pública, reduzida, mas ganhou. E acontecia alguma coisa ali, né, durante a escrita. Depois eu fiquei pensando nisso e eu nunca quis mistificar, né, esse processo como cura ou algo assim, mas a escrita elabora as coisas e reconecta, né, de uma pessoa que acabava de ser completamente arrancada de qualquer futuro, né, de qualquer projeto, e de certa forma as coisas começam a ganhar uma textura, uma densidade, uma espessura, para falar melhor, com a escrita. Ele ajudou no seu processo de luto, essa experiência da escrita? Eu não sei se ajudou, mas fez parte, certamente, né? Isso eu posso dizer que fez parte. Tanto que o livro eu começo a escrever 1 ano depois, né, da morte da minha filha, e é um momento que o luto entrava numa fase um pouco menos violenta, né? Que eu conseguia ter alguns momentos longe daquele sufoco, né?
E o livro é muito isso, né? Eu acho, muito isso, ou também é isso. É uma espécie de reconexão com as coisas a partir de um ponto de vista novo, né? A partir de um ponto de vista de quem foi totalmente apartado da vida social e viu as coisas desse ponto, né? Então, que obviamente não é nenhum privilégio, porque ninguém quer passar por isso, mas tem um ganho aí de perspectiva e de entendimento e de compreensão das coisas. Eu acho que o livro é um pouco... né, eu vi uma leitora psicóloga que uma vez falou que não tem o trabalho do luto no livro, né? Ele não quer sair do luto, né? Ele não sai dali. Então, isso eu não sei dizer porque eu não sou psicólogo, mas eu achei curiosa essa ideia, porque o livro não aponta nenhuma saída, né? Não aponta solução. Ele, né? ele é parte do, né? Isso, se apontasse eu podia ter virado um guru do luto, escrito autoajuda. Não sei se você estaria me convidando agora, mas eu estaria mais rico. Exato. Mas não deu. Como reduzir o luto, né? Isso, essas coisas 5 aí. passos, toda essa conversa parece acabe meio com furada. acabe com o luto em 6 meses. Isso, parece né? meio furado. Tiago, e em algum momento... Por que eu estou te perguntando isso? Eu estou lendo o último livro da Tati Salem Levi, que é O Melhor Não Contar, que ela traz uma coisa do abuso, né, que ela sofreu do padrasto. E aí ela traz eu ainda estou lendo, mas ela trouxe uma discussão ali que ela faz com ela mesma, que assim, o livro foi muito importante ali, porque o livro chama Melhor Não Contar, e é justamente porque ela não conseguiu contar para a mãe essa história toda, né? E a mãe morreu e tudo, e ela não conseguiu contar para a mãe até que a mãe morresse do assédio que ela sofria por parte dele. E aí ela traz um ponto ali que é, se ela escreveu esse livro para se libertar dessa história, ou se ela escreveu esse livro, que um livro que eventualmente, se ele não fosse publicado, ela estaria se libertando dessa história do mesmo jeito. E eu queria só trazer esse ponto aqui, assim, você sempre escreveu esse livro pensando em publicá-lo, ou necessariamente se ele tivesse sido só escrito e estivesse na sua gaveta, também teria sido um processo ali para você importante de conviver com esse momento da sua vida? Eu acho que sim, porque aí a gente está falando de 2 momentos, né? O momento da escrita, que é pessoal, íntimo e impossível de ser alcançado por outra pessoa, mas você tem a descoberta de uma forma. E essa descoberta da forma ganha o mundo quando você publica, que aí é outra etapa. Né? Eu acho que talvez essa questão da autoficção seja delicada, né? É o quanto essas histórias depois acabam criando uma espécie de segunda vida nos autores, né? Que passam a ser eles mesmos investidos dessa história, que é uma história que você mesmo contou, né? Então... A coisa da exposição, né, também. E assim... Eu tenho pensado muito, né, nessa questão da autoficção, como esse panorama, né, que hoje acho que domina muito, né, a cena, né, essa ideia de que a gente pode nem chamar de autoficção, mas a ideia mais ampla de que eu falo do que eu vivi, eu falo do que eu conheço, eu falo do ponto de vista ao qual eu pertenço. Então, a história começa a ficar muito próxima do autor, né? Escancaradamente próxima, porque sempre é próxima, mas fica muito aberto esse jogo. E eu fico me perguntando o quanto isso não gera uma literatura um pouco do bom mocismo, né? Porque o quanto as pessoas estão dispostas a se colocar ou colocar o narrador numa posição pouco gloriosa. Ou mais vulnerável. Né? Será que teria um homem do subsolo do Dostoiévski hoje? Alguém assumiria essa narrativa com o risco de falar, não, mas então você pensa desse jeito? Né? Então acaba sendo livros que sempre terminam com esse narrador numa posição de vitória, de superioridade moral. E o risco disso também, além de criar a literatura e sempre para um campo de positividade, né, de sempre você vencer, de sempre você superar, de sempre você ter conquistado alguma coisa,
o quanto que essas histórias acabam investindo o autor, né, dessa superioridade moral. Sim. E o quanto faz falta aqueles delinquentes dos demônios, dos Dostoiévski, por exemplo, aquela malta de sujeitos arrivistas, desonestos, trapaceiros, né? Sendo que o mundo está mais do que nunca feito disso, né? E não feito de gente moralmente superior. Então acho que falta um pouco de maldade, falta um pouco de violência na cena toda. Sim. E eu no segundo livro eu procurei um pouco isso, né? Sim. Um pouco dessa dessa libertação, vamos dizer assim, né? De mostrar que, olha, também a literatura é uma forma da gente pensar e entrar em contato com tudo isso, né? E não só terminar o livro e falar, bom, puxa, que superação, né? Sempre superação, né? Superação virou uma palavra muito, né? Assim, de um objetivo da literatura, né? Livros que eu leio porque antes de ler eu concordo ideológico e politicamente com aquele autor. Então eu sei que no final eu vou encontrar uma coisa que no fundo vai confirmar o que eu penso já. Então tem uma falta de atrito, uma falta de força, né? Que a gente está um pouco refém dessa coisa do eu narrativo muito próximo do autor. Porque, claro, ninguém vai se fazer, vou contar a minha história aqui e eu sou um sacana, um canalha, um misógino, não sei o quê, um machista. Matei 5 pessoas. Então, né, assim, por exemplo... Tô contando isso pela primeira vez, sim, matei 5 pessoas numa festa. A travessia de classe é sempre para cima, né? Essa onda francesa aí. São todos um pouco parecidos, né? Sim. Eu saí de uma situação de classe trabalhadora, eu me aburguesei, aí eu volto para ver minha família e sentir vergonha e pensar, puxa, eu deixei isso tudo para trás. Assim, embora muitas vezes nessa mesma literatura que a gente está falando, eu me surpreenda com algumas atitudes corajosas de autoexposição, assim. Isso é verdade. Embora tenha, tá? Que eu falo assim, que eu fico assim... Não só a autoexposição. Como que ela colocou isso? Como a qualidade tem a família, literária. tem os filhos e tudo. Como ela colocou isso? Tipo, mas não chega nesse lugar que você está falando. Sim. Não chega nesse lugar que você está falando. Por mais que cause uma surpresa ali pra gente, como leitor, e conhecendo o autor e tudo, que a gente sempre está fazendo esse ponto, né? Quando você está lendo esse tipo de texto. Por mais que cause uma surpresa e fala, nossa, que coragem dela de colocar isso. Mas... Não é esse ponto que você está falando. Não tem essa descida que é a descida, entendeu? Que aí eu que acho que... Cubas. Que é, exato. Que aí provavelmente você não vai chegar. Né? Fez aquele narrador odioso, egoísta, violento, que só pensa nele, né? Mas ele teve que ter um artifício naquela época, né? Um autor defunto, toda uma armação ali para poder chegar naquilo. Agora, claro que dessa produção toda que a gente está falando aí, criticando um pouco, e na qual eu me incluo, então eu também posso falar, tem livros excelentes, né? Sim, tem livros excelentes. Não é que isso não vale, mas eu acho que tem aí tá deixando um ponto cego que é essa coisa do Dostoiévski, que quer mostrar a maldade, por exemplo. Não, claríssimo. Acho que o ponto é, né? Acho que fica muito para um lado só. Não podemos, quando tudo que vai muito para um lado só tende a se enveredar, né? Então é importante também manter todos os lados aí, né? Mas muito bom, boa discussão aqui, bons pontos. Inclusive você me trouxe reflexões para fazer reflexões que eu não tinha feito ainda. Outra coisa que eu te perguntar. Você também editou. Como é escrever e sendo editor? Quando você está escrevendo, você tem um outro editor? Como que é essa relação de ser um editor e ter que ouvir o outro editor falando do que o editor escritor tem que fazer? Eu sempre por trabalhar do outro lado, eu sempre, quando chegou a hora de ter meu livro editado, eu conhecia um pouco o processo, né, e como é que funcionava, e sempre valorizei a edição, e assim, o Leandro da Todavia foi fundamental nos 2 livros, né. Que legal. É um grande leitor, né, e encontrou os pontos que eu falei, bom, nisso ele tem razão e tal, e acho que o livro melhorou
passando por ele. Mas sempre tem aquelas coisas que você fala, não, isso aqui eu não quero mexer. Não, porque eu sou escritor e também sou editor. Mesmo de escritor mesmo, de falar, não, ele não entendeu. Isso aqui é fundamental e tal. Então, eu acho que isso sempre vai ter, mas é importante ter edição, mas é importante ter edição de um cara, de uma pessoa, claro, que você confie, enfim, que você confie para achar que aquilo vai fazer... Porque vai fazer o livro diferente, né, em algum aspecto. Agora, se é melhor ou pior, aí é essa relação que tem que ter uma cumplicidade, né, em relação ao texto. Sim. O que não pode faltar num bom editor? Ser um bom leitor, né? Ser um bom leitor. Boa. E especificamente no caso do Pai da Menina Morta, tem alguma coisa que você lembra, assim, algum toque que ele deu que assim foi importante para narrativa ou para o que seja? Na verdade, uma coisa específica, título, eu não saberia dizer. O título nasceu muito das conversas com ele, os 2 títulos, aliás, e o livro chegou na editora sem final, né? Eu não sabia como terminar o livro. E foi muito assim... interessante isso. Né? Não lembro exatamente o processo, mas teve muito de eu mandar para ele umas tentativas e a gente conversar e ele me sugeria alguma coisa para ler e construindo que o final, aquela parte mais longa, né? Não tinha ainda e ficava uma dúvida um pouco de como fechar isso. Então, foi importante. Sim, sem dúvida. Bom ponto também. A gente falou aqui que você estreia no romance mais tardiamente, como você falou, mas... Não, é tardiamente sem aspas mesmo. É que o pessoal só tá ouvindo, mas né? É que tem... Isso, não, tá vendo. Ah, tá vendo esse tardiamente? Tem vídeo, olha lá, estamos ali na telinha, tudo ali tá acontecendo. Mas o que eu ia te falar... Não, por que eu coloquei entre aspas? Tem gente que começa a escrever com 50 anos, 60 anos, então assim, entendeu? É um médio tardiamente. Tá bom. Fica assim, então. Tá bom, tá explicado. Médio tardiamente. Mas eu queria te perguntar, você lança o primeiro romance, já é um romance que ganha os 2 principais prêmios literários do país, né? O Jabuti e o Prêmio São Paulo de Literatura. Isso te dá mais segurança ou isso te coloca numa situação de mais desafio para o segundo? Ou te colocou, na verdade? Na verdade, depois de lançar o primeiro, eu não tinha certeza que eu ia escrever um segundo. Sendo absolutamente sincero. Tanto que eu estava fazendo meu doutorado e deixei assim literatura completamente de lado e não fiquei tentando, né? E se fosse um livro assim? O que eu poderia escrever? Não, eu abandonei a ideia. E quando surgiu um convite para escrever um conto para a revista Granta, eu mandei o conto e o editor lá, o Gustavo Pacheco, que é meu amigo, foi no meio da pandemia e ele pediu uma ligação lá, uma call comigo. E ele falou assim, gostei muito, tá muito bom, não sei o quê, mas isso aqui não é um conto. Isso aqui parece que você pode continuar escrevendo essa história. Então vamos fazer o seguinte, eu vou publicar na Granta e eu vou falar que é um trecho do seu próximo romance e você continua escrevendo. O cara era uma brincadeira, mas ele publicou assim mesmo. E quando eu comecei a escrever esse conto ou esse trecho, eu percebi que tinha alguma coisa ali, como eu percebi no primeiro, né? Eu senti que eu estava descobrindo algo que valia a pena. E isso foi 5 anos depois do primeiro. E foi um pouco assim, sem um projeto... Peraí, mas eu fugi da sua pergunta. E aí escrevendo... Exato. Escrevendo... Cara, o que as pessoas estão esperando desse segundo trabalho, né? Que vai ser tão premiado quanto? Fica uma expectativa, né? Um autor que lança o primeiro livro já com esses 2 prêmios e gera de quem leu o primeiro. A vantagem de já ganhar os prêmios de cara é que você pensa, agora eu posso não ganhar nunca mais e não vou ficar preocupado com isso. Então você fica um pouco mais livre. As chances de ganhar de novo é remota, então Mas cria uma expectativa. Não, cria, sem dúvida. Mas assim, pra mim, eu estava confiante de que eu tinha feito uma coisa que valia a pena. E foi o suficiente para ir em frente. Né? Foi o suficiente. Eu falei, não, a mesma sensação que eu tive com o primeiro, eu tive com o segundo. Eu falei, então isso aqui vale a pena. Mandei para a editora, eles gostaram, a gente já assinou o contrato em um dia e partimos para edição. Então eu falei, não, isso aqui tá certo, valeu a pena, eu acredito, tá feito e
Com prêmio, sem prêmio, expectativa, melhor sem com expectativa, prêmio, melhor não com ganhou, prêmio. mas tá tudo certo, tá tudo certo. Esse negócio de prêmio também é isso. Eu sempre falo também que o prêmio também são os leitores, é o retorno. E são o quê? Né? 3 livros, os principais prêmios. São 3 livros por ano, né, premiado, 3 romances, vamos dizer. Verdade. Se você tiver isso como meta, vai sofrer, né? Não é? Porque quantos vão ser premiados? E aí premiam aqueles que ninguém... O meu era um pouco assim, não que fosse... vai ganhar. Mas foi um livro muito comentado, tinha assim esse livro pode ganhar, mas às vezes ganha aquele livro que ninguém espera, né? Totalmente fora do radar de todo mundo, o que também é ótimo, mas deixa isso, o fato de ser um pouco essa loteria, eu acho que é bom, porque aí você fala, não posso viver pensando nisso. Claro, quando sai a lista, você vai lá olhar se o seu livro... É claro. Óbvio, Perfeito. mas tranquilo. Perfeito, feito o ponto aí. E como editor, eu imagino também que você ou está editando ou recebe muito trabalho de novos autores, né? Nessas conversas, nessas trocas, o que mais você tem falado para essas pessoas? O que mais você tem aprendido com elas? Olha, no meu caso, o trabalho de edição é um exercício também de humildade, de tentar ajudar o livro, essas pessoas, esses autores a que o trabalho saia com qualidade, né? De entender e ver um livro que, por exemplo, eu acho que tem algum problema e não falar, né? E não, isso aí não vale nada, mas peraí, vamos trabalhar. Já pensou nisso, já pensou naquilo, você leu não sei o quê, o que você acha de fazer assim ou fazer assado, né? O trabalho mesmo de edição, de mexer no texto, né? E que a pessoa entenda que, mesmo quando é uma mexida mais dura, né? Que você está querendo ajudar. Você está protegendo, né? Olha, acredita em mim, né? Então, eu acho que é um exercício também de se colocar numa posição para quando você vai publicar o seu, não chegar também como, o autor premiado, e eu sei das coisas, e no meu texto ninguém mexe, né? Você vê historicamente tantos autores gigantes que tinham uma relação íntima com o editor e que mexiam muito, que às vezes se pegavam, faz parte também, mas eu acho que é isso, é um pouco, chega um ponto que o livro fica um pouco coletivo, né? Mesmo a capa, todo esse processo, é mais gente trabalhando no seu livro, né? Sim. Então, não, mas acho muito legal você trazer esse ponto, que é sempre no intuito de ajudar, né? De ajudar a deixar a obra melhor, sim, né? então eu tento ter isso em mente na hora de lidar com o autor, né? E não de... Tem um jeito de falar também, né? Obviamente, mas sempre, o objetivo principal é sempre deixar a obra melhor, né? Sempre, acho que sim. Perfeito. E sobre escrita, você está escrevendo alguma coisa, algum romance novo? Como é que tem sido a sua rotina nesse aspecto? Além das outras coisas que você escreve, que você tem a Folha, tem a Piauí, tem tantos outros projetos rodando em paralelo. Então, no começo do ano que vem, eu vou lançar, só não posso ainda falar por onde, mas eu vou lançar um livro com essa parte mais ensaística, textos de intervenção. Boa. É uma coisa um pouco que eu montei aí, eu acho que faz sentido num livro, e então esse vai ser o projeto do ano que vem. Legal. E você escreve todo dia de manhã? Você tem uma rotina? Não escrevo nunca, na verdade. Eu escrevo super pouco. E quando eu resolvo escrever, eu quero assim resolver logo. Então eu escrevo romance em 3 meses e... Tipo, não, essa história de que é um prazer, de que eu levanto, ponho uma música, faço lá o café coado, zero. Pra mim é um tormento escrever. É um tormento. Ler também é um pouco um tormento, pra falar a verdade. Adoro. E quem são suas referências na escrita, assim? Quem que você... te inspira mais, vamos dizer assim? Me inspira? Puxa, difícil essa pergunta, né? Eu acho que é Ou como referência mesmo para se chegar no Thiago Escritor que você chegou, assim? De onde vem esse Thiago Escritor? Então, eu acho que eu sempre gostei um pouco dos livros mais de vanguarda, né? Que tentaram fazer alguma coisa diferente na forma, né? Que buscaram soluções para além de
contar uma história, né? Mas algo que desafiasse o leitor. Então, acho que isso sempre foi importante. Obviamente, eu sou influenciado por esse movimento que a gente estava até falando um pouco criticamente, mas de se colocar no livro, né? Eu acho que tem aí um campo para lidar com essa tensão. No segundo eu lidei muito mais a ponto de você também não saber exatamente o que é fabulação ali, né? Não tem um compromisso. Eu acho que a ideia de um compromisso com a verdade, né? Tudo que eu escrevi no livro é verdade, acho que isso não tem grande mérito também, né? Tá bom, mas no final é uma forma que também, né, pode ser traduzida e perde completamente o contexto, né? De você falar, não, ali eu tive coragem porque eu falei uma coisa. Isso se perde também, né? Então, eu acho que o que importa no final é esse resultado de como você contou essa história, né? Aquela velha piada, não é uma piada, mas a história de um homem que acreditava ser filho de Deus e nascido de uma virgem terminou crucificado é uma história meio boba, né? Agora, a forma como foi contado ao longo de 2000 anos, em texto, em arte, é o que torna isso uma potência. Grandioso. Né? O Harold Bloom pegou um dos evangelistas, ele coloca lá no cânone dele, eu não sei qual, mas coloca um deles. Então, assim, é a forma de contar essa história, porque o cara que se achava Deus é meio, né? Tem o INRI aí, o brasileiro também, que se acha Jesus, e não importa, né? Então eu acho que a gente prestar atenção também na literatura mais como forma do que, nossa, essa pessoa contou a história dela e que grande história. Sem dúvida. E dentro desse contexto, que livro você gostaria de ter escrito? Livro que você gostaria de ter escrito é o livro que é o autor que você inveja, na verdade, né? É a pergunta mais... Dando a real dessa pergunta, é isso, né? Aquele Quem livro que você lê e fala... Que droga. Talvez eu não chegue aqui jamais. É tipo isso. Esse pra mim, o meu autor da inveja é o Emmanuel Carrère. Porque... Algum livro específico? Não, sempre que eu leio ele, porque eu me identifico com muitas questões que ele coloca ali, né? As coisas que o atormentam também me atormentam. Algumas eu acho que eu também lidei, mas eu penso, eu faço uma coisa completamente diferente do que ele faz, né? Ele é um grande narrador. E sempre que eu leio, eu penso, que coisa, escrever assim bem, né? Contar uma história e conseguir sem... Aquela inveja boa, né? Não, inveja má mesmo, sem fragmentar, sem nenhum malabarismo. Ele conta uma história, você fala, e ele vai no ponto, né? Ele vai assim... Eu leio aquilo e falo, pô, esse... Aqueles... Que filho da puta. Isso, esse escreve, né? Esse escreve. Então, o autor, o que eu queria, a inveja, o autor da inveja... O autor da inveja, o livro da inveja. Mas não, que eu leio da com inveja. prazer, que eu leio com enorme prazer. Não, eu acho que assim, nesse aspecto tem todas as profissões, né, gente? Claro. Todas, né? Que você fala, cara, como esse cara chegou nesse lugar? Isso. Como esse cara criou isso? Que ideia foda, que não sei o que sabe. Exatamente. Sempre tem, né? Então ele hoje, pra mim, ele é o cara. Maravilhoso. E eu li uma frase sua que você diz que a literatura que não perturba não te interessa. Isso. Que literatura é essa que perturba, que te perturba? Então, acho que primeiro é importante uma distinção, porque depois eu vi, não que estavam me copiando, mas isso é meio clichê, um monte de gente fala. Mas é a literatura que me interessa e não a literatura tem que perturbar. Ok. Porque senão a gente estaria sendo autoritário, falando... Perfeito. O que não perturba não vale não é nada. Bom. É as comédias do Shakespeare. Perfeito. Onde ficam nessa história? Bom ponto. Então, mas o que me interessa é o que perturba. E hoje o que me perturba é o Kafka. Eu tenho uma certa obsessão e tenho lido muito e pensado... em como, né, ele conseguiu olhar aquele horror de frente... que é um pouco o horror de hoje ainda, né? E ter dado forma literária, ao mesmo tempo uma forma meio tradicional, né? Não é um James Joyce da vida, mas que sempre que você lê, você entra, tem um universo, né? Que é uma coisa que poucos autores conseguem construir, né? Tem um mundo ali, conforme você vai lendo os livros dele. E eu acho que a perturbação nesse sentido, né, da possibilidade de você ver
que o mundo que você vive, o mundo que você acredita com um mínimo de estabilidade, ele pode ser também uma ficção, né? Pode ser sorte também de você estar passando estável por essa vida, né? E pode ser que o mundo seja mesmo o que o Kafka escreveu, né? E que a gente tem, às vezes, como nonsense, como delírios da cabeça do escritor, mas talvez não, né? Talvez seja outra coisa e a gente não seja capaz de ver ou de assumir. Exato. Ou de assumir. Às vezes exato. O que parece um delírio, mas é que então, talvez você não chegou nesse lugar isso, ainda. Então, perturbar nesse sentido, né? De colocar uma camada ali na realidade que pode ser mais real do que o senso comum conte para você. Talvez até mais de atormentação, né? Que é o mérito, se atormentar um pouco, né? Isso, que é o mérito numa produção um pouco mais com menos qualidade dos filmes de terror. Quando acontece o ataque, quando acontece algo que suspende aquela estabilidade, ele pode nos levar a pensar se o que a gente vê como estável não é uma grande ilusão. Né? O Massacre da Serra Elétrica, ou os melhorzinhos, o Psicose, os Pássaros, mas é isso. De repente, a realidade é alterada brutalmente. A gente passou por uma pandemia, uma grande alteração de realidade. Tem uma ameaça de guerra nuclear. Seria uma bela também alteração de realidade, mas talvez no próprio dia a dia. Né? Você tem a sorte de passar o dia, sair, fazer suas coisas e voltar para casa à noite. E tá tudo ok. E tudo né? ok, talvez verdade. Não é muito bom pensar nisso todo dia, mas pode ser. Sim, verdade. E sobre leitura, o que você está lendo? Você falou que a leitura também é uma coisa da tormenta, é trabalho, não deixa de ser trabalho o tempo inteiro ali. Como você tem lido? Você tem um horário? Você lê várias coisas ao mesmo tempo? Leio várias ao mesmo tempo, leio todo dia. Leio ficção e não ficção ao mesmo tempo. Então eu estou lendo não ficção, eu estou lendo Os Labirintos do Fascismo, que são 6 volumes da Edra, de um historiador e sociólogo português que eu acho que é brilhante, dá uma explicação. Ele estuda o fascismo histórico, né, antes de mais nada, mas claro, a gente está sempre com um olho lá e um olho aqui. Sem dúvida. Então eu acho que é muito importante. E um pouco de birra mesmo, eu voltei a ler o Vargas Llosa, né? Que é um autor que agora ninguém mais quer saber porque, obviamente, por razões, tomou atitudes políticas e ideológicas das mais condenáveis, pelo menos para o nosso campo. Mas eu fiquei pensando um pouco nessa onda do bom mocismo, né? Eu falei, não, eu vou ler um cara que eu não gosto, né? Um cara que me desagrada mesmo. E fui reler A Casa Verde, né? Que é um livro antigo também, então ele ainda não tinha feito essa virada ideológica tão drástica, mas pensando em tentar entender se essa promessa de virada já não está lá, né? Porque tem uma coisa importante, né? Há algum nível de descontrole nos livros, né? O livro nem sempre está a favor do que você pensa, né? Então, e aí logo no começo do livro ele fala ali num prólogo que a maior influência, aquele livro só é escrito porque ele leu Faulkner e ele entendeu que havia um jeito de contar uma história que vinha do Faulkner. E o Faulkner cria também um mundo, né, tanto quanto o Kafka, que é colado a uma realidade existente, que é a decadência do sul dos Estados Unidos, né? Violenta, mas saudosista, de uma certa nobreza passada. E aí eu fiquei pensando como que essa forma se transpõe para a violência na Amazônia peruana, nos prostíbulos, e de que maneira isso encontra um escape, né? E então eu estou pensando lendo e pensando nesse tipo de coisa, né? O quanto a gente vale a pena ler autores que a gente, bons, claro, mas que a gente não necessariamente esteja alinhado ideologicamente, né? Porque tem alguma coisa para ser descoberta ali, para além do que a gente já sabe, né? Sim. E às vezes até quando você puxa obras mais antigas, você até identificar nessas obras se ali também já tinha resquícios de algumas coisas, né? Que o pessoal, os estudiosos hoje fazem com Machado. O quanto que a chamada primeira fase machadiana, já tem alguma coisa da segunda, ou quanto que ela explica o corte brusco que é o Brás Cubas, né? Como que no século XIX um autor carioca
resolve escrever, consegue escrever uma coisa tão vanguardista, né? Então, os americanos leem hoje e falam, não, isso aqui é pós-moderno. Né? E o cara estava lá num ambiente abafado, isolado, fechado. Os cariocas acham que não, mas era, né? Então, eu acho que a literatura pode abrir caminhos para a gente pensar para além do que a gente já pensa com as notícias do dia a dia. Sem dúvida. E livros que você não se conecta, você larga fácil? Ou você é aquele leitor que insiste um pouco assim nas... Não, eu largo fácil. O que acontece é que eu demoro muito para escolher ler um livro contemporâneo. Né? Eu acho que o mercado faz o papel dele, que é anunciar obras incríveis todos os dias. Né? Faz parte do jogo, e que bom que tem um mercado... Que bom que tem, a gente está num momento de produção de coisas muito boas. Isso, né? E que bom que isso ganhe saída e apareça, mas num nível muito alto, né? É difícil produzir literatura. Né? Se você pegar o que era lido há 40 anos atrás no Brasil, provavelmente você não vai conhecer a maioria dos livros e dos autores. Sem dúvida. Quantos ficaram? Né? Drummond, Clarice, Guimarães, Graciliano. Pouquíssimos. Porque é isso, é muito difícil. É muito difícil, né? Produzir com qualidade a ponto daquilo ter um significado e se colocar diante de uma tradição e importar. Então, assim, eu fico um pouco sempre na expectativa de algumas leituras e mediações até chegar num livro que eu fale, eu vou ler e tal. Mas eu sou chato. Mas se não conectar também, você não tem problema em abandonar. Largo. Não, pra que sofrer, né? A gente sofre com filme, né? Você não sai no meio do filme no cinema, mas aí são 2 horas só. Exato. Agora um livro que vai durar 10 horas, não vale a pena. Horas, eu releio muito. Né? Uma fase de reler livros que é uma experiência e tanto, né? Às vezes parece perda de tempo, mas é completamente diferente, né? Quando você relê um livro que de alguma forma te marcou, né? É ainda mais especial, eu acho. É difícil frustrar. Sim, sem dúvida. A gente falou aí desse momento, né? De produção, acho que de produção em escala que a gente está vivendo na literatura brasileira, de escala e de qualidade também, né? Muita coisa boa, né? Vi que você participou de algumas feiras internacionais de literatura e tudo. Eu queria te perguntar do que você viu dessas feiras internacionais que você participou e desse momento que a gente está vivendo da literatura brasileira. O que você acha que é o caminho, o gatilho para a gente exportar mais essa nossa literatura para fora? Isso é difícil, né? Isso é difícil. Vamos voltar no Vargas Llosa mesmo para ser do contra e birrento. Mas ele fala uma coisa importante numa entrevista, ele fala uma coisa importante sobre o boom latino-americano, né? Que é ali anos 60, 70. Ele fala, olha, o boom não teria ocorrido sem a Revolução Cubana. Porque com a Revolução Cubana, a Europa, principalmente, que era o centro ali cultural hegemônico, já passando um pouco para os Estados Unidos, mas ainda era, se interessou pela América Latina. Então ele condiciona o sucesso da literatura a um certo interesse político, social, um interesse pelaquela região do mundo, né, que tem que responder de alguma forma. Mas olha só que curioso, e aí não é ele, sou eu falando, eu também falo. Era a América Latina fantástica, né? Então, quando a gente fala literatura, traduzir mais a literatura brasileira e ser exportada, mesmo que não assuma e mesmo que o autor se diga decolonial, ele está pensando que ele quer ser publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e na Alemanha. Em segundo lugar, Espanha, Portugal, Itália, Holanda e Suécia. Mas ninguém fala, não, eu quero ser publicado num país africano, eu quero ser publicado na Argélia, eu quero ser publicado na Rússia. Então a gente ainda quer a chancela, é aquela história da Cate Blanchett falando da Clarice Lispector, todo mundo ficou encantado, porque a gente quer a chancela
desses países centrais. Então, primeiro, isso é um problema, mas é a verdade. Né? A gente, quando fala exportar, você está falando desses países. Você quer ir para essa vitrine, né? Você quer ir para essa vitrine. E essa vitrine, ela se interessa pelo que não é eles, né? Porque eles são, aí sim, eles são de fato eurocêntricos. Eles se principalmente os Estados Unidos, né? Não, mas a Europa também. Porque uma autora portuguesa falou isso para mim. Ela falou assim, olha, um autor alemão uma vez me falou o seguinte: Portugal não é tão igual a gente a ponto de ser apenas literatura. Literatura, pronto. Mas também não é tão exótico a ponto da gente querer saber como que é a vida nesses lugares. E o bom latino-americano foi a chave do exotismo para conhecer esses lugares, porque a Revolução Cubana realmente incendiou as esperanças e mentes das pessoas na Europa. E a literatura respondeu dessa forma. Então, o que seria o Brasil que interessa hoje a esses países ainda centrais culturalmente e que a gente ainda quer ter o reconhecimento? Pode não ser um país exótico? Pode ser um autor que escreve, tenha as experiências urbanas como a de um parisiense ou de um nova-iorquino? Isso eles querem, né? Então tudo isso eu acho que está em jogo nessa ideia de que não, nós queremos ser traduzidos e tal. Claro, tem movimento, política pública, tudo isso importaria para que acontecesse, mas eu tenho minhas dúvidas do quanto eles estão interessados no Brasil e que Brasil é esse que eles se interessariam. Se esse Brasil mais exótico ou se esse Brasil com temas mais globalizados, vamos dizer assim? Pra você ter uma ideia, os departamentos de português nas universidades americanas, de 2016 para 2024, perderam metade dos alunos. Ou seja, há um enorme desinteresse em se estudar português, Brasil, nos Estados Unidos. E simplesmente ignoram a nossa existência, né? Para falar claramente. Para ser claramente. Agora, claro que tem os casos. Eu fui traduzido, fui bem lido, principalmente na América Latina. Tem outros autores sendo traduzidos. Teve a questão dos prêmios internacionais com o Itamar, o Paulo Scott e o Stênio, que é uma novidade. Então, tudo isso tem uma força, mas ainda tem um desnível político que não dá para ignorar, né? E esse desnível político faz entrar pela porta dos fundos as relações centro e periferia, né? Que as pessoas falam, não, isso não existe mais, o mundo globalizado, os BRICS, não sei o que, não sei o que lá. Então por que você não quer ser publicado na Índia e na Tailândia, quer ser publicado? Você quer o prêmio da Inglaterra, dos Estados Unidos, não quer o prêmio... literatura Thailand, blá blá blá, né? Isso, não quer. Então acho que também é um exercício para a gente pensar um pouco o que é ser publicado fora, para quê? Quer dizer, é pura vaidade? Acho que não. Mas, né, o que significa mas ser talvez não publicado deixe de fora? ser também. E por que a gente quer essa chancela desses países? Por que ser reconhecido por eles importa tanto? Né? Então, existem desníveis aí reais, né? Não é uma fantasia que você fala assim, não, agora eu sou decolonial, meu livro não tem nada do pensamento eurocêntrico, mas você quer ganhar o prêmio na Inglaterra. Né? Então, o que é literatura brasileira para exportação? O que a gente está querendo? Eu também não sei responder, mas acho que são um monte de questões espinhosas aí, de vários níveis, que entram nessa equação, que não é para a gente só, vamos celebrar e... Por que uma sul-coreana ganhou o Nobel? Exato. Tem talento? Tem. Mas que momento é esse, né? Porquê dessa escolha, porquê né? dessa Com tanta escolha, gente talentosa também no mundo então, todo. Tem importância pensar o porquê disso. Por que o Nobel se move para o Oriente, de repente. Dessa geografia. E para esse Oriente muito... Não os livros dela, mas a Coreia do Sul como um país muito para exportação, que conseguiu se industrializar, se desenvolver de acordo com o que era o caminho proposto pelo Ocidente industrializado. Então, acho que tudo isso importa para a gente não comprar tão barato as coisas. Perfeito, ótimos pontos, Thiago. A gente tem um quadro aqui que chama 3Es. 3Es? Um livro para enaltecer, um livro para emprestar. Enaltecer que gosta muito, emprestar que, em geral, as pessoas vão gostar desse livro aqui e tal. E um livro para esquecer.
Um livro que você não se conectou, um autor, etc. Tá. Quais são esses 3 livros para você? Então, vou começar pelo último, então, que é o mais... Espinhoso? Não, eu acho que o livro para esquecer, ele traz uma dimensão complicada da literatura, que é o fato da gente esquecer muitos livros que a gente adorou, né? Se você pensar um livro que você leu há 30 anos atrás e que te marcou, talvez você não saiba resumir o enredo do livro ou lembrar o nome do personagem eu diria principal. Que talvez nem precise de 30 anos. Não, muito menos, né? Que eu já falei o máximo que me alcançava, né? 30 anos atrás. Tem livros com 5 anos que eu gostei. E que você, não, pode ser livro que você adorou. Tem que resgatar. Fala, cara, eu gostei muito desse livro, mas qual é a história mesmo? Exatamente. Né? Onde se passa mesmo? Isso, e que você se esquece. Agora, é curioso, né? Porque de alguns livros, mesmo que a gente não se lembre disso, onde se passa e coisa e tal, a gente consegue guardar uma certa emoção do momento da leitura, que é o que, no fundo, a gente retém da leitura. Então, por exemplo, eu lembro do Homem Comum, do Philip Roth. É um livro de 100 páginas, Sim. destruidor, uma obra-prima. Mas eu me lembro do que eu senti quando eu terminei esse livro, que é uma morte ali terrível, né? E eu senti aquele vazio, aquele zero da morte, como ele propõe, e o medo que eu fiquei. E eu sei aonde eu estava lendo, em que lugar, e o que... Então, assim, eu tenho essa imagem desse livro. Então, eu acho que a gente vai guardando um pouco essas emoções da leitura, né? Agora, do resto a gente esquece quase tudo. Por isso que eu acho que reler é importante, né? Pegar esse livro agora, depois de 20 anos, e reler é algo... E é anticonsumo também, né? Reler tem uma graça aí que talvez a gente devesse pensar mais, mas esquecer livro ruim, isso eu nem saberia dizer. Acho que eles são fáceis de esquecer. Perfeito. E para enaltecer? Enaltecer ou emprestar? Para enaltecer, para enaltecer e emprestar é mais ou menos a mesma coisa, né? Que a gente só empresta o que a gente gosta muito. Verdade. Então, esse livro do Philip Roth é uma obra-prima. A Hora da Estrela, da Clarice, é uma obra-prima, né? São aqueles livros que chegam num ponto... Ele consegue ser maior do que a média da obra dela, que já é grande, né? Os contos são impressionantes, mas aí vai além, né? Então é como o Processo do Kafka, vai além, né? É aquele... Assim, são poucos, né? Aí é para contar nos dedos mesmo, porque é o grande livro do grande autor, né? As Palmeiras Selvagens, do Faulkner, é impressionante, né? Você lê aquilo e é uma experiência realmente que... Impacto gigantesco. Que a literatura consegue algo que eu acho que é maior do que as outras formas de arte. Né? Porque depende da sua capacidade. A literatura é criação sucessiva de imagens, né? E criadas por você mesmo. Né? E um livro que consegue construir esse universo, que é só seu e é mental... É algo para enaltecer. Podia ser para tirar o livro, para tirar o chapéu. Perfeito, verdade. Não, tem livro que eu termino de ler que eu não consigo largar o livro. Eu não consigo botar na prateleira por um tempo. Eu tenho que ficar com o livro comigo, eu tenho que ficar segurando o livro. Eu lembro, sei lá, quando eu terminei de ler Marmorto... Um livro para enaltecer. Por Custódio. Exato. Não, então, pegando esse exemplo, quando eu terminei de ler Marmorto... Eu lembro que eu cruzei os braços com o livro, assim, nessa posição exatamente que eu tô aqui, assim, e eu fiquei uns 40 minutos, eu não conseguia largar o livro. Fez uma boa propaganda do livro. Tá vendo? Né? Eu não conseguia largar o livro, eu fiquei assim, sei lá, eu já fui durante a leitura toda, ficando naquele estado de êxtase ali e tudo, e eu só sei quando terminou, eu fiquei com aquela sensação assim, tipo... Cara, não vai embora, fica aqui, fica pra sempre aqui, sabe? Sim. Então tem essa coisa que você vai criando ali com a conexão, né? Que isso, cara, é mágico. São os grandes literatura, livros. né? É o Drummond,
É uma coisa assim que, para a literatura contemporânea, não é você não ser generoso ou não reconhecer o que está sendo feito hoje, mas leva um tempo para a gente ver o que fica para valer, né? Eu gostei muito de um livro que eu acabei de ler e tal, mas será que isso tem força no tempo? Né? Então é diferente dos livros que passaram por essa prova. Exato. Né? Porque você fala assim, não, o que o Drummond escreveu é grande em qualquer lugar. É atemporal. Aquilo lá ele mexeu com alguma coisa da modernização, da modernidade, da nossa vida, que é muito forte. Sim, sem dúvida. E puxando aqui, a gente já está indo mais para o finalzinho do nosso papo. Sim. Puxando mais específico aqui para o Seu Terrível Abraço, que é esse livro aqui, que vai ser o último que você escreveu, que a gente já falou um pouquinho dele aqui. Mas eu achei interessante que você traz aqui no começo, na dedicatória, aos que não aguentaram. Quem são essas pessoas? Por que dessa escolha? O que ela conversa com a narrativa? Esse é um livro... Tem um dos trechos, né, que aborda a questão do suicídio, né? Mas eu acho que não é só o suicídio, não é eu não aguentar só com essa opção só radical. Da vida física, né? Da radical. Eu acho que os que não aguentaram tem a ver com quem deixa de assumir os pactos com a sociedade tal como ela é. E eu acho que isso é um movimento radical hoje, porque cada vez que a gente pactua com algo, e a gente tem pactuado muito para que não volte o pior dos mundos, a gente aceita muita coisa que não deveria estar aceitando, né? Então, acho que o não aguentar um pouco, o livro tem um pouco esse caráter de derrota, né? Mas de uma derrota consciente de quem não quis jogar o jogo, vamos dizer assim, da vida em sociedade mais calculada. Não foi para as ruas, né? Viu que ali tinha alguma coisa que... luta, eu quero dizer. É o livro do Pacto Zero, né? Mas que não é niilista, né? É uma forma de crítica também, de não aceitar o menos pior, né? Que eu acho que a gente tem aceitado muito isso hoje. Sim. Né? Sem dúvida. Para não ter o horroroso, não vamos falar mal do que está ruim, porque o horroroso é capaz de voltar. Exato, exato. E eu acho e tem um ponto também de disposição nas redes e tudo, que fica também todo mundo ali. Bom, isso já é outra dimensão, né? Não só o medo de se posicionar nas redes, mas falando aqui então mais propriamente da literatura, essa ilusão, né, da imagem do autor e do, né, você vira um pouco produto de si mesmo, né? Um pouco, todo mundo gosta de ir nos festivais, mas ter isso como objetivo, né? O objetivo do escritor é escrever. Ele não tem que necessariamente falar bem, entreter, contar histórias emocionantes. E está acontecendo um pouco isso, né? Eu vou primeiro ouvir ele falando, e se ele me emocionar, talvez eu conte o livro no final, né? E não comprar um livro e falar, eu quero ir ouvir esse autor que eu gosto tanto para ter esse contato real com ele, né? O Coetzee, o prêmio Nobel, quando ele teve na Flip, ele fez uma coisa um pouco radical nesse sentido, radical mas silenciosa, porque ele subiu no palco da Flip, sem mediador nem nada, e abriu o livro dele, leu 20 páginas, fechou o livro e foi embora. Né? Que é um pouco isso. O que importa é o que eu escrevi. Claro que a gente está aqui conversando e tem um pouco de então você não deveria estar lá, então você... Não é isso, mas um pouco de medida disso. Um pouco de medida. Né? De repente um autor vira uma estrela pelo que ele fala e não pelo que ele escreveu. Exato. Né? Já vira um fenômeno, já vira uma coisa nas redes, as pessoas tiram foto. E o inverso também. Tem muita gente que nasce nas redes, torna-se grandes nas redes e aí publica um livro. Bom. Então, na verdade, né, o caminho já é exatamente esse, a partir da pessoa para a obra e não o inverso. Sim. Né? E que a gente pode voltar ao Brás Cubas de novo. Ele queria criar um emplastro para salvar a humanidade da sua terrível melancolia, mas logo em seguida ele assume que o objetivo era ver o nome dele estampado nas vitrines, em todos os rótulos. Então, eu acho que
a gente precisa decidir o que a gente quer fazer. É claro, você quer ser lido, ganhar prêmio é bom, ir nos festivais é ótimo, mas talvez também ter um pouco de, olha, não, eu também não preciso aceitar tudo quando é demais, né? Assim, comigo aconteceu isso. Pais que perderam filhos da revista X, você... Não, eu escrevi um romance, né? Eu não quero virar o... Né? Então, mas tava... Enfim. Não, interessante esse ponto. E tem um livro... Um dos últimos livros que foi traduzido da Ariana Harkowitz no Brasil, que é uma argentina que mora na França, né? E ela é muito corajosa, né? Na posição dela e tal. E tem um trecho lá que ela fala sobre prêmios literários. Ela fala, cara, estão desconstruindo a coisa, né? Estão começando por uma escolha que a obra está muito no final da fila, as obras, né? Exato. Então tem que ser o grupo tal, tem que mesclar isso com isso aqui, com o que pensa aqui, com o que pensa cá, junta esses dois que pensam um pouco iguais, junta esses dois que pensam um pouco diferente. Tá, mas e as obras? Pois é, isso vai um pouco no encontro daquele ensaio da Chimamanda, que até foi traduzido para o português na revista 451, e que ela fala que a literatura está em risco. Teria a censura vindo da extrema-direita, não sei quantos mil livros censurados nos Estados Unidos ano passado em bibliotecas, escolas públicas, mas tem essa autocensura do que eu não posso falar. Eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo, eu não posso me posicionar assim, eu não posso me posicionar assado. Por isso que não tem o homem do subsolo novamente, ou a mulher do subsolo que poderia volta ser, no início da nossa conversa. Por isso que não tem, porque é tanto cuidado em fazer uma coisa que vai agradar... Mesmo quando é ficcional, né? Completamente, porque... não, um personagem misógino... Mas não, tá ela mesmo citou, ela veio ao Brasil, né? Esse ano... E ela citou porque tem um livro dela que ela... Eu não sei qual é o contexto exatamente, porque acho que esse eu não li, que ela... Ou fala que ela teve um problema ou com a maternidade, uma dificuldade ou com a própria maternidade, ou com o próprio filho. E ela fala coisas duríssimas dessa relação. E a gente sabe que existe coisas duríssimas nessas relações. Claro. Né? E ela falou que ela chegou no consultório do pediatra do filho, com o filho, e tinha umas mães esperando lá. E as mães tinham lido o livro. As mães ficaram horrorizadas porque ela tinha um filho. Elas acharam, tipo, essa pessoa que escreveu isso, não é possível que ela tenha um filho. Então, sabe, são essas coisas, né? Sim. Esse jogo aí que a gente está vendo acontecer, que é uma loucura. E aí saindo um pouquinho dessa coisa da loucura, ficção, não ficção e tudo, até a gente estava falando um pouquinho aqui do nosso papo, acho que a gente ainda estava offline, da questão do humor, né, que você traz para suas obras, mesmo quando a gente tem assuntos mais duros, mais complexos e tudo, como o caso do pai da menina morta, você consegue trazer ele de uma forma muito legal, o humor. De onde vem esse humor aí que para mim é muito presente nos dois livros? De onde vem? É uma característica sua? Você acha que outros trabalhos eventualmente sempre vai passar por isso? Bom, se é uma característica minha, eu não sei. Talvez quem esteja ouvindo não está achando. Mas talvez quem leu também não achou. Mas eu acho que se a gente pensar o humor não necessariamente ligado ao riso, né? Sim, mas exato. O humor como uma das formas de construir uma história, ou de pensar o mundo. Porque o humor, perto das outras formas, vamos dizer, a epopeia, o drama, enfim, as outras formas aí de se pensar uma história, o humor é aquela que quebra as expectativas, né? O humor não permite você projetar uma coisa. Por exemplo, a política não pode ter humor, porque ela é um projeto que está falando, olha, nós vamos começar a fazer aqui uma coisa que vai se concretizar daqui a 5 anos ou daqui a 30 anos. O presidente não pode ter humor nessa hora, porque o humor ela é a quebra da expectativa. O humor, ele desata esses nós dessas narrativas muito construídas projetando o futuro, né? Então
E é nesse solavanco do humor, né, nessa quebra, uma piada, em qualquer piada. Você está ouvindo assim, a pessoa contar uma história e de repente vem uma coisa inesperada. É aí que tem a explosão do riso, né? É a quebra da expectativa. Mas o humor pode também não levar a esse tipo de explosão de riso. Eu acho que não sei se isso acontece no livro. Eu achar estranho alguém lendo meu livro gargalhando. Mas eu acho que tem essa visão que é um pouco a quebra de expectativa de uma morte, né? Ela interrompe o futuro, né? Então não tem humor na morte, obviamente, não é isso que eu estou dizendo, mas tem essa ideia de que os projetos futuros, talvez eles estejam todos fadados a falhar de alguma forma, porque eles vão se transformando e parecem que eles deram certo, mas não. Isso é uma projeção que a gente faz que é irreal. Então, eu acho que o humor, ele lembra a gente que a gente já perdeu. Né? A gente já perdeu de cara, porque a gente vai morrer. Né? Então, eu acho que tem esse tipo de construção nos livros. E você está seguindo uma coisa, ela toda hora ser interrompida. Sim. Toda hora você puxar o tapete do leitor. Né? Então, eu acho que tem esse tipo de humor. O humor do já perdemos. Né? Todos. Todos. E eu acho que tem um humor que se traz aqui, que é um humor que convida a pensar. Não de um jeito didático, não de um jeito professoral, mas através do humor que convida a pensar, né? Vou ler um trechinho aqui. Bom, eu adoro ouvir trechos, porque normalmente eu não me lembro, porque são tantos trechos. Esse trecho... Olha, gargalhada não, mas aquele assim, falar... Então vamos ver. Olha... Isso aqui que eu tenho vontade de printar e sair colocando nos lugares. Comento com o porteiro que seguir votando no Bolsonaro depois do mandato desastroso era o mesmo que apoiar o Hitler após o bombardeio de Dresden. Ele me pergunta quem é Hitler. Comento com a minha prima que seguir votando no Bolsonaro era o mesmo que apoiar Hitler após assistir Shoah. Ela me fala que só curte séries de crime na Netflix. É esse humor. Mas você vê, essa é a quebra da expectativa. Você está falando uma coisa com um tom didático e você recebe uma resposta inesperada. Né? De dois tipos sociais. Claro que um porteiro pode saber quem é Hitler. Não vamos baratear a conversa, mas tem aí uma ideia, né, de que essa história já se perdeu para pessoas que não tiveram oportunidade de uma educação formal mais consistente. Nesse sentido, não é fazer pouco de ninguém. E a pessoa que teve tudo que fala assim, eu não que não deixa de ser alienada. Eu quero curtir só. Pô, esse cara é chato, fica insistindo que perder. Imagina alguém, hoje você falar para alguém. Ponto da alienação, né, cara? Acho que o ponto que você traz aqui isso que eu tô falando aqui de que perdemos. Não é uma questão de classe social, cara. Mas isso que eu tô falando hoje aqui de que todos perdemos, é uma conversa de louco. Né? Sim, aí diminui mais ainda as chances do livro vender, porque as pessoas estão num momento de super excitação, né? Com empreendedorismo, com mercadoria, com a própria imagem nas redes, com essa ideia de que, olha, tem trilhões circulando pelo mundo. Trilhões. Não consigo 10 mil por mês? Aí vem o Pablo Marçal e fala assim, eu vou te ensinar como. Porque ninguém te ensinou, só isso. Você não é burro nem incompetente. Eu vou ensinar isso, né, como se fosse simples. Então chega alguém e fala, olha, a gente já perdeu, não tem jeito, isso aí é uma ilusão coletiva. É claro que eu falo de uma posição do conforto da classe média e eu falo muito isso do livro. Total. Né? Também é isso, é fácil falar se você não está lá no sufoco. Tudo bem que, a verdade seja dita, esse conforto de classe média está cada vez mais na corda bamba. Mas ainda é um conforto. Tem uma rede de proteção, vai por debaixo da corda bamba. Tem família, tem amigos, tem uma indicação. Né? Ainda tem. Mas muitos dos que estão vendo esse abismo são os que estão apertando o 22 do Bolsonaro nas eleições, porque ficou mais
complicada a coisa para todo mundo. Mas as pessoas estão completamente vivendo numa loucura coletiva aí de redes sociais e de marcas e de possibilidades de likes e até quando explode uma coisa violenta, né? Esse cara aí que matou o CEO nos Estados Unidos ontem da indústria e chove coisas nas redes sociais apoiando o cara, né? Uma raiva desse mundo injusto que as redes sociais aí não conseguem mais controlar com fotinho de comida e de corpo sarado e não sei o que. Então, assim, é uma panela de pressão que a gente está em cima, né? E vai estourar. Vai estourar. Querido, muito obrigado. Obrigado pelo papo maravilhoso. Muito bom, acho que pontos ótimos. Convidou a gente a pensar um monte de coisa aqui, inclusive essa pessoa que vos fala. Que legal, que bom. Queria te agradecer demais, te parabenizar, obviamente, pelos livros, por tudo que você está produzindo aí, que venham muito mais coisas. Vamos escrever mais. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar mais. Trabalhar e pôr nas redes. Mas queria te agradecer, tá? E por tudo, e parabenizar, obviamente, pelo seu trabalho. E obrigado aí demais aí pela conversa, por todas as trocas que a gente teve aí durante esse processo que a gente estava combinando, o papo e tudo. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo tempo, obrigado por tudo aí. Papo eu que maravilhoso. Agradeço, eu acho que é importante também, diante de tantas negativas, né, das negações ao final do Brás Cuba, mas falar da importância do seu canal, dos debates abertos e que contribuem também para a gente pensar a literatura, né? Acho que aí tem um papel e uma função para além da leitura, né? Sem criar dúvida. essas teias de interesses e de ideias, que é um prazer estar aqui e ter participado. Prazer todo nosso aqui. Muito obrigado, tá? De verdade. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Quem vocês gostariam de ter aqui também, que a gente obviamente vai tentar contatar essas pessoas. Já a gente tem um episódio novo aqui, com um novo convidado. Não deixe de assinar o canal aí, pra vocês querem saber em primeiríssima mão, obviamente. Um beijo grande, a gente se vê já no próximo episódio, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até já.